Hoje contamos aqui na reunião da subseção da OAB de São Caetano do Sul, da Comissão Especial de Relações Internacionais, com a presença do colega Luiz Andrés de la Fonte Abdala, que abordará o tema democracia, sistema eleitoral e partidos políticos do Uruguai na atualidade. Antes de passar a palavra para o Luiz, gostaria de fazer algumas considerações e a apresentação dele, propriamente dita. Ele me corrija se a apresentação que eu vou fazer, se tiver algum assunto relevante, tá? O Uruguai tem atualmente por volta de 3.440.000 habitantes. Seu presidente, comandado de 5 anos, é o advogado Luiz Alberto Aparício Lacalle Pou, do Partido Nacional, também conhecido como Partido Branco. Concorreram pré-candidatos de 3 partidos, a saber, do Partido Colorado, que é o Partido Liberal, do Partido Frente Ampla, que é o Social Democrata, e do Partido Nacional, que é o Partido Conservador. Dentre os pré-candidatos estiveram, pelo Partido Colorado, que é o Liberal, André Ojeda, que é advogado criminal, Tabaré Vieira e Gabriel Guermendes, que é engenheiro. Esses 3 aí nós divulgamos no grupo entrevistas exclusivas com eles. Pelo Partido Nacional, que é conservador, a Laura Raffo e o Jorge Gandini. A Laura Raffo é economista, o Jorge Gandini faz parte do atual governo, e o Álvaro Delgado, na época, estava anunciado como favorito do partido. Os 2 primeiros também divulgamos entrevistas deles. Pelo Partido da Frente Ampla, que é o Social Democrata, Caroline Cossa, que é uma engenheira, também divulgamos uma entrevista dela, através de um link, e o Yanando Orsi. O palestrante de hoje, Luiz Andrés de la Fonte Abdala, é uruguaio, residente em Montevidéu, advogado formado em 1995 pela Universidade da República Oriental do Uruguai, mestre em Direito da Empresa, pós-graduado em Direito Anglo-Saxão, pós-graduado em Direito Tributário Internacional, titular da empresa De la Fuente Abdalas e Associados Consultores, integra os serviços jurídicos do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, foi consultor legal do Programa de Apoio à Produtividade e Desenvolvimento de Novos Produtos Pecuários, do BID, foi integrante do Departamento Tributário e Legal da LGT Consultoria Administradora, de 98 a 2008, foi diretor da Câmara de Comércio Uruguai-Argentina, assessor legal da Associação de Câmaras do Comércio Binacionais do Uruguai e ex-diretor da Câmara de Comércio Uruguaio-Brasileira. É membro da Comissão de Direito Ambiental do Colégio de Advogados do Uruguai e membro da Comissão de Cultura do Colégio de Advogados do Uruguai. Domina, dentre outros, o idioma português, tem como hobby a literatura, especialmente no mundo árabe e lusófono, adora o Brasil, é casado, tem 2 filhos, mais um amigo que, provocado, aceitou nosso convite e também é membro da nossa Comissão de Relações Internacionais aqui da OAB de São Caetano do Sul. Luiz, está com a palavra. Muito obrigado. Bom, primeira coisa, agradecer à comissão. Estive quase faz um ano, agosto, lá, né? E receber essa portaria, que é uma honra para mim, tá? Primeiro, agradecer a toda a comissão e agradecer a algum tema, a uma presença internacional. Temos uma amiga que mora na Grécia, tá? Que conheci numa viagem a Portugal, a Helena Cristea, está assistindo a gente, ela fala português. E tem, acho que... algumas das advogadas do Ministério, como Aldana Bentancor, e tem alguma outra, Alessandra, que estava aí olhando, tá? Agradecer a todos. Bom, eu vou só dar uma foto para compartilhar, só para ver aí, que só alguma coisa, né? Acho que dá para ver. Pus a bandeira uruguaia, a democracia, sistema eleitoral e partidos políticos da atualidade. Primeiro dizer que se essa palestra é ruim, a culpável é a doutora Aldana Aldaz, que está na comissão, que nós estamos assistindo agora, que é rotária como o Marcos, que ela me propôs para falar para este assunto. Caso seja bem sucedida, o sucesso é tudo meu, né? Não dela, tá? Luiz, só um minutinho. Você falou que você ia compartilhar a apresentação pelo grupo, não está compartilhada, não. Não, acho que não vou compartilhar porque fica difícil para mim para fazê-lo. Vou falá-lo e depois passo para o grupo. Depois passa, tá bom. Porque fica mais fácil, senão vão perder a espontaneidade, sei lá. Perfeito, tá. Bom, você passou, eu não quis centrar o assunto no que fosse
somente a eleição, porque vai ficar muito político e não tanto jurídico o questões. Então, entrei aí a visar e coloquei essa data, essa palestra visando o Uruguai como uma democracia líder na América Latina. Tá? Eu acho que sempre foi e continua sendo. Tá? O país é qualificado como uma democracia plena, tá? Uma situação que somente está experimentando aproximadamente os 6% da população mundial. Para vocês terem ideia, nem os Estados Unidos são uma democracia plena, e o Uruguai é. Essa é uma exceção no panorama global e regional. No Uruguai, temos partidos políticos fortes. Isso é uma característica histórica do país. Tá? Eu vou fazer, às vezes, alguma relação com o que acontece na Argentina e no Brasil. Não é para falar mal nem honrado, você sabe, Marco, que eu sou muito respeituoso, e é só para dizer, bom, certos fenômenos que acontecem no Brasil ou na Argentina, talvez não é tão fácil que aconteça no Uruguai, ou certos políticos, mas só assim, só para explicar, não para dar um juízo de valor. Tá? A outra coisa que é importante falar é que eu sou militante do Partido Colorado, que é um dos partidos. Então, falo disso porque alguém vai falar, está falando Luiz, como ele faz. E eu não sou um analista político, mas acho que eu sou um cara que pode falar bastante objetivamente de todos os partidos e de todos os candidatos, tentando usar o sentido comum, e posso até criticar o meu próprio partido, tá? Não tenho problema com isso, tá? Isso aí. Bom, falando dessa do Uruguai, tem um politólogo muito conhecido aqui, que se chama Adolfo Garcés, que fala que o Uruguai é a democracia do Uruguai é importante, porque o Uruguai aprendeu rapidamente a resolver problemas políticos delicados. Está me ouvindo? Alô? Alô? Estamos ouvindo. Tá. É uma grande. Ele fala de uma primeira. O Uruguai conseguiu aprender rapidamente como é o funcionamento da democracia, tá? Historicamente. A primeira grande aprendizagem, segundo o Garcés, que fez o Uruguai, é o fato da distribuição do poder entre a maioria e a minoria. Já historicamente, com o nascimento dos partidos colorado e branco, isso era feito. Tá? Logicamente, historicamente, o Partido Colorado era o partido do poder, era o partido do governo, e a minoria era o Partido Nacional, e havia já uma negociação, nesse caso do Partido Nacional, para melhorar como minoria, como ganhar força. Isso já foi feito historicamente. Tá? A segunda grande aprendizagem é como equilibrar governabilidade e eficiência. Isso também foi conseguido. Tá? A terceira grande aprendizagem foi a construção de partidos políticos estáveis, que o país conseguiu. A quarta que ele fala é a combinação de liderazgo político com assessoramento técnico. Aqui tem os líderes, as pessoas conseguiram também se nutrir de bons assessores e dar o espaço que os assessores merecem. Isso acontece. Tá? E também o quinto, que acho muito importante, que tem no Uruguai, a combinação da democracia representativa, os representantes, os deputados, os senadores, com a democracia direta, que vamos falar também agora, porque com esta eleição de outubro vai ter dois plebiscitos, tá? Um que é chamado da Seguridade Social e outro que é chamado da plebiscito dos achanamentos noturnos, que falamos espanhol, também vou explicar um pouco aí como funciona, mas aqui a população, com esses mecanismos de plebiscitos ou referendo, e de referendo, que é outra coisa, mas também existe, também se sente ouvida. Então,
isso é importante porque o povo sente que tem poder também, não só o poder que faz também os representantes eleitos nas eleições, tá? Bom, é bom falar um pouco também de como foram a democracia, mas é bom saber que antes do que foi a democracia que nós estamos vivendo desde faz tempo, mas nos últimos anos, desde os anos 85 até agora, ininterrompidamente, tivemos uma ditadura, um processo cívico-militar entre o junho de 1973 e o março de 1985. Nessa época, a maioria dos políticos estavam proscritos, os sindicatos estavam proibidos, houve violação aos direitos humanos. Logicamente, não foi essa violação não foi tão cruel como foi na Argentina ou no Chile. Tivemos mais ou menos 200 desaparecidos, mas é uma coisa que se sofreu também. E como pontos que acontecem, né, o governo militar realizou obras públicas importantes e houve também nessa época, como era muito forte aí, não houve problemas de segurança pública que se sucederão depois, tá? Depois é importante falar que no Uruguai não temos reeleição, tá? Coisa que acontece no Brasil e na Argentina. No Uruguai não tem a reeleição. Caso no Uruguai tivéssemos reeleição, eu não duvido, eu acho que quase ninguém na coalição duvida, eu até na posição Frente Amplio até aceitariam que o presidente Luiz Lacalle Pou seria reeleito, tá? Mas como não temos reeleição, e possivelmente a reeleição, se você me fala juridicamente, talvez é bom que não exista pela questão de concentração de poder que acontece em outros países e que aqui é basicamente evitada, né? O presidente tem falado que ele é reeleicionista, tá? Mas, de fato, não é uma questão que quase nem se falou. Agora, em outros períodos de governo se falou, mas é importante falar essa questão. Nem Uruguai nem Paraguai têm reeleição do presidente da República, tá? O que é falado aí, o regime de governo uruguaio é o chamado um quasi-presidencialismo, né? Um poder importante do presidente da República, que normalmente no Uruguai não é, a diferença acontece talvez com a Argentina, não são normalmente aprovadas medidas que deem mais poder a ele, e a Constituição uruguaia estão previstas as chamadas medidas prontas de segurança, medidas prontas que somente foram usadas no período anterior ao golpe do Estado no país, na época recente. Não foram usadas nesse período democrático de 85 agora, tá? Mas não é normal aqui dar essas faculdades de dar autoridade especial para o presidente, que se são otorgados em outros países. O que sim é importante saber que o Poder Executivo tem possibilidade de apresentar projetos de lei, assim como tem o Parlamento, né? Até muitas vezes os projetos de lei são apresentados por parlamentares do governo, oficialismo e o da oposição, no caso. Também o Poder Executivo tem a possibilidade de encaminhar projetos de lei, o que normalmente é feito nas chamadas, nós chamamos leis pressupostais ou lei de rendição de contas, que são normalmente apresentadas pelo Poder Executivo. Falando aí da história dos partidos políticos,
vou começar falando, não por importância eleitoral do momento, sim falando historicamente. O partido mais importante do Uruguai no século XX e parte do início do XXI é o Partido Colorado, né? Um partido que, quando se falava do Partido Colorado, é falar do partido do governo ou partido do poder. O primeiro presidente da República do Uruguai foi o Frutuoso Rivera, no ano 1830, é o fundador do Partido Colorado. E o Rivera é um dos grandes heróis do Uruguai. Tá? Estão falando sempre que o José Gervásio Artigas, que é o grande herói do Uruguai, o Uruguai que ele visava não é o Uruguai que temos hoje aqui, né? Era um Uruguai diferente, era um Uruguai que seria federalista ou federal, e não o Uruguai. É importante diferenciar também o Uruguai com a Argentina e o Brasil, que o Uruguai é um estado unitário, um país unitário, que não tem deputados estaduais ou nacionais, não tem aí, não tem ministros do Estado, tem sempre um unitário, e os deputados e os senadores são nacionais. Se acontece o caso dos deputados que são representantes dos departamentos, que seria equivalente no Brasil os estados e na Argentina as províncias, mas sempre levando em conta que não tem essa diferença entre deputado estadual, nacional, o que fosse, né? Esse partido Colorado teve como estrela, para dizer, o presidente José Bache y Ordóñez. Ele foi presidente 2 vezes no Uruguai. O Uruguai somente tem 3 pessoas que foram eleitas 3 vezes, mas não relacionismo porque não tinha. Um é Bache Ordóñez, tá? Que foi do Partido Colorado, 1899 até 1903, ou seja, começo do século XX, e 1907 a 1911, outro vai ser também do Partido Colorado, o Júlio Maria Sanguinetti, tá? Vamos falar também dele, e outro é do caso de Tabaré Vázquez, do Frente Amplio, que também vamos falar um pouco dele. Esses são os únicos que foram eleitos, governaram um período de 10 anos, não consecutivos, né? Bache Ordóñez, chamado o pai do Uruguai moderno, ele iniciou um programa de reformas que deveria ser chamado de revolucionário, de algum jeito. É uma espécie de social-democracia que até pegou algum fato de como era vamos dizer, a Suíça, com alguns temas aí de qual ele no momento funcionou um colegiado, que ele foi colegialista, e também um grande tipo de defesa. Houve aí no Uruguai que o governo, com Bache Ordóñez, deu algumas, vamos dizer, benefícios aos trabalhadores, aos sindicatos, antes de que foram cobrados pelos esse tipo de sindicatos aí, né? Lei de 8 horas, proteção dos sumidos, também proteger as mulheres, estatização, criação de empresas públicas, que isso foi bem visto como avançada, e ele é também um político muito reconhecido, não só pelo Partido Colorado, sino também pelo Frente Amplio, todo chamado de esquerda, reconhecem ele com ele, e o que o Frente Amplio fala, que o Bache Ordóñez, para eles, está no frente, ou um certo setor do frente, e não está no Partido Colorado, tá? O Partido Nacional já tem outro tipo de posicionamento, mas reconhece também a ele como grande líder. Bom, continuando assim com partidos importantes, temos o Partido Nacional. O Partido Nacional foi sempre caracterizado como um partido de oposição. Seu fundador foi Manuel Uribe, também um grande dos heróis nacionais. Foi um partido sempre forte no interior do país, e continua sendo, e nas áreas rurais. Tem um liderazgo incrível, né? Nas áreas rurais.
Historicamente, além do Uribe, merecem destaque Aparicio Sarabia, que era que lutava já com Baixo Ordonhas nessa época e conseguiu também dar para o Partido Nacional algum tipo de benefícios aí, como entra nas minorias. Houve também aí guerras civis, né, na época ela do 1904, no Uruguai, né? Guerras civis que termina ganhando o governo de Baixo Ordonhas. Outros líderes importantes do Partido Nacional é Luiz Alberto de Herrera, que é o bisavô do atual presidente Luiz Alberto Lacalle Pou, e é o avô de um dos presidentes, também Luiz Lacalle Herrera, que é o pai do Lacalle Pou. E outro dos líderes, que é sempre reconhecido do Partido Nacional, se chamou Wilson Ferreira Aldunate. Ele não foi nunca eleito, ele morreu do câncer, perto dos anos, depois do ano, diria no ano 90, mas sempre reconhecido pelo seu ideal, pela luta contra a ditadura e pelo chamado. Muitos dos políticos do Partido Nacional agora se reconhecem como wilsonistas. Bom, o Frente Amplio é importante porque é o primeiro partido, né? Uma coalição de partidos, é importante chamar. Aqui temos, nesse momento, temos um governo de um presidente branco, que é Lacalle Pou, mas que forma parte de uma coalição que no governo foi chamada de coalição multicolor, porque são vários partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Aberto, com um partido que surgiu na última eleição, novo, Partido Independente, com Partido Centro-Esquerda, e um partido da gente, chamado aí, com esse nome, que quase não existe agora, mas de algum jeito até foi importante, porque o balotagem, o segundo turno da última eleição, foi decidido por 40 mil votos. Tá? Então, qualquer número de votos era importante. O Frente Amplio, essa coalição de partidos de esquerda, nasceu no ano 71. A maioria dos fundadores do Frente Amplio eram do que é chamado Partido Socialista, alguns setores de esquerda, alguns políticos importantes, escindidos do Partido Colorado, principalmente, e também de alguns brancos. O Frente Amplio tem um enorme poderio eleitoral nos departamentos mais populosos, tá? Basicamente em Montevideo e em Canelones. Ele agora governa Montevideo, ele está em forma interrompida, governando, ou seja, nós chamamos intendente, o que seria equivalente ao governador do estado no Brasil, desde o ano 1990 até agora. Sempre continua. A última intendente é a Carolina Cosse, que agora renunciou, porque é a candidata a renunciou para ser candidata presidencial. Ela perdeu as eleições internas com Xamandu Orsi, que vem aí. O Xamandu Orsi, ele escolheu ela porque ela saiu segunda na eleição, com 38% dos votos, aproximadamente, como a sua companheira de fórmula era para vice-presidente, e agora está o cargo de intendente era uma pessoa que era o chefe da fazenda dessa intendência, da governatura, né? E o que acontece sempre é tão poderio da esquerda em Montevideo que às vezes se fala que vou falar espanhol, né? Se coloca uma heladeira, uma frigideira, uma pessoa até nem preparada, uma pessoa que não tem características, ganharia também a eleição. E como acontece, alguns dos candidatos do passado não eram mais que tinham mais chegada à população, o carisma político, mas venceram realmente a eleição. E é importante também o peso e a força que o Frente Amplio tem em Canelones. Canelones é onde governa, foi intendente, o governador, o Xamandu Orsi, tá? Do candidato presidencial do Frente Amplio,
durante 2 períodos consecutivos, tá? Se aqui tem reeleição por uma vez no Uruguai, aí tem reeleição por uma vez do intendente, não? Que seria é uma mescla do que se chama do governador ou prefeito no Brasil, tá? Mas lá tem a possibilidade de se reeleger por um período e depois desse período tem que ver outro candidato e após 5 anos pode voltar. Temos muitos exemplos de pessoas que agora são governadores do que seria departamento aqui no Uruguai, que já foram no passado, foram reeleitos e voltaram e até foram reeleitos e agora tem que sair. Um exemplo é o intendente do Maldonado, do Partido Nacional, ele agora tem que sair porque já foi reeleito, mas foi Antia, se chama, ele foi no passado. Bom, isso falando do que foi aí, basicamente, a história dos partidos, vou falar o que tem sido a alternância dos partidos. O presidente del Cachepou fala muito da importância da alternância no poder. E tem acontecido no Uruguai. Tem acontecido porque desde que acabou a ditadura, começou a presidência, tivemos presidente Júlio Maria Sanguinetti, presidente do Partido Colorado, presidente em 1985, 1990. Sanguinetti com uma visão, nesse período, de centro, e com alguns perfis aí que podiam ser de centro-esquerda ou centro-direita. Sanguinetti foi sempre um político que foi bastante, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso. Do 1990 a 1995, temos o presidente Luiz Alberto Lacalle Herrera, pai desse presidente atual, que tem uma visão bastante liberal, um presidente muito liberal, tá? Que deu um ritmo de reformas muito importante no governo, com uma visão menos estatista do que o Sanguinetti, mas o governo também teve alguns problemas de corrupção importante e alguns logros também. Bom, no ano 1995 a 2000, volta o Sanguinetti, tá? Então, que dava a banda presidencial, o Sanguinetti deu para Lacalle, o Lacalle dá para Sanguinetti. Sanguinetti é presidente pelo período 1995 a 2000. De 2000 a 2005, é eleito presidente Jorge Valle do Partido Colorado. Essa experiência desse governo é importante ver como foi, porque é a primeira vez que é eleito um sistema de balotagem ou de segundo turno no Uruguai. Sanguinetti, Lacalle e Sanguinetti eram eleitos como a minoria maior, tá? Mas não tendo presidente 50% e dos votos, como aconteceu com esses, no caso dos presidentes que começaram dos 2000 até 2005, e lá houve uma reforma constitucional para estabelecer o balotagem no Uruguai. Reforma que foi analisada no momento por duas questões. Uma, da grande parte da esquerda, dizendo que foi estabelecida para impedir o acesso do Frente Amplo ao poder, ou dificultá-lo, que pode ser até entendida, e outra também dizendo que foi estabelecida para dar mais força ao presidente, mais legitimação, e é importante saber que uma parte da esquerda, um setor social-democrata, que nesse momento era por um dos políticos mais importantes do Frente Amplo, Danilo Astori, que foi ministro de Economia de dois governos de Tabaré Vázquez e foi vice-presidente do Mujica, ele apoiou esse sistema do segundo turno. Tá, o governo do Valle teve problemas importantes, como a chamada crise de 2002, e a verdade é bom dizer que o cara não teve sorte. O cara estava quase se reunindo com o Bush para vender os produtos agropecuários aí no Uruguai, e
dá uma notícia a ele o dia anterior que o Uruguai teve aftose que veio do Brasil para o Uruguai. Então, isso foi uma notícia malíssima. Então, e, além disso, alguns outros problemas, crises bancárias. Eu acho que é bom que acontece, como se fala, né? Na vida, né? O importante não é nunca se cair, porque todo mundo... O importante é se levantar. O governo de baixo consegue se levantar. E, no final, entrega o governo... entrega aí, consegue ter algum tipo de crescimento, apesar de que realmente a crise de 2002 foi terrível, né? Muita gente desempregada, muitas pessoas que tiveram que deixar o país, complicado. Bom, governo Tabaré Vázquez. Aí, 2005 a 2010, a primeira vez que o Frente Amplio chega ao governo nacional. O Tabaré Vázquez tinha sido já, não era novo, já tinha sido o governador de Montevideo. Então, já tinha aí uma experiência, um homem que já tinha muito prestígio, um médico oncólogo de fama internacional, reconhecido na sua profissão. Do fato, na sua primeira presidência, a sexta-feira, o cara atendia como médico, como oncólogo, e foi um governo com reformas importantes. Acho que desde a esquerda, como desde a oposição à esquerda, esse governo, 2005-2010, é visto como o melhor período dos administrados pela esquerda, né? Com reforma importante, com reforma tributária, alguns logros importantes. Bom, depois de 2010, 2015, o presidente é o Mujica, né? O Mujica deve ser o político uruguaio mais reconhecido no mundo no último tempo, pelas suas próprias características, que vocês já conhecem. O fato de ele se apresentar como uma pessoa que mora num lugar... É importante saber que ele não é uma pessoa pobre, né? Porque no momento era ele escolhido como o político mais pobre do mundo. Não é. E o fato, a caso da esposa, também vinha de uma família patrícia, né? Mas é sempre verdade que ele mora, ele acha, como ele sinta, e é verdade que ele mora e continua morando numa chácara, e morou aí quando era presidente. Então, é importante daí que tenha um tipo de fato que ele ache, como muitas vezes dizem. O que não sempre é continuado por pessoas perto deles que às vezes não são como não continuam aí. Bom, do Mujica, vocês devem saber, legalização da maconha, há também algumas leis importantes, como o matrimônio igualitário, e algum outro tipo de legislação chamada agenda de direitos, né? Também aqui no Uruguai temos direito ao aborto, né? Que o Uruguai já são discutidas no Uruguai desde faz muito tempo. Antes que outros países. Bom, e depois do Mujica voltou o Tabaré Vázquez. Nesse governo Tabaré Vázquez não foi tão bom sucedido como o anterior dele. Os últimos anos de governo teve certa crise, desemprego, problema de segurança pública importante. E a esquerda perde o governo para Luiz Lacalle Pou, que emerge como líder muito jovem, carismático e a primeira coalição que eu chamaria centro-direita, e com até uma posição de centro-esquerda, né, como é um caso já do ministro Mieres. Bom, fazendo algum tipo aí de avaliação desse governo, um governo que acho que conseguiu uma estabilidade, conseguiu uma inflação realmente baixa, e tem alguns logros também, como a lei de reforma da Previdência Social, e algumas questões aí que ficam como não foram tão bem sucedidas. A parte da segurança pública diminui o número de delitos, mas o homicídio continua tendo um número importante, que
e não caiu o número de homicídios como caíram de outros delitos. Tá? O abigeato, outros tipos de delitos caíram, mas não há homicídios. Tá? Isso também tem a ver um pouco com o que acontece com o narcotráfico, e também algumas questões também até dar alguns tipos de instrumentos para a polícia que não tem. Eu falava para aí, hoje falava para o Marco aí, que aqui, nessa própria eleição que vamos ter dois plebiscitos. Que é um plebiscito importante com relação a que é impulsado por PIT-CNT, o que seria a CNT no Brasil, o que seria o sindicato, a ordem dos sindicatos mais importantes, que eles querem, de algum jeito aí, tirar, que não exista mais a reforma de segurança social que estabelece algumas mudanças, a própria lei de agora, e não vai ter mais, eles não querem que tenha algum regime de, nós chamamos, o que seria nós chamamos, seriam AFJP na Argentina, e nós chamamos a SAFAP, a forma de ahorro previdenciário que tem aqui, um regime privado, né? Que tem uma mistura do regime público e privado na segurança social, e eles querem que seja tudo público. Tá? Isso é visto como a maioria do esquema uruguaio político, até da própria esquerda, né? Eu falaria até quase 75% da esquerda, não apoiaria esse sistema, mas o sindicato foi impulsado por eles e tem apoio essa posição do Partido Comunista do Uruguai e do Partido Socialista do Uruguai. E basicamente o que aconteceu, a COSE foi a única política que não se colocou em contra desse plebiscito, e de algum jeito é um fato que a maioria dos políticos da chamada coalição multicolor cobra para a esquerda dizer: olha aí, você não vai dizer nada? Como você não vai dizer nada? Se o Orsi já claramente falou que não vai apoiá-lo, e ele quer reformar com lei a reforma da Seguridade Social que estabeleceu esse governo, mas não estabelecê-lo na Constituição e não eliminar o regime das AFAPs. O que vai acontecer na prática é o que já falou: o Frente Amplo vai deixar em liberdade de ação, que vote quem quiser. Tá? E o que vai acontecer, isso é visto pela parte dos políticos como uma parte de debilidade do Frente Amplo, que pode ser atacado, mas, logicamente, eles não querem ter problema com o Partido Comunista e o Partido Socialista, que é importante número de votos, especialmente no setor de COSE. Bom, aí, bom, e depois o outro plebiscito importante é um plebiscito que habilitaria, tá, os chamados, em espanhol vou falar, achanamentos noturnos. Seja bem-vindo, Dr. Rogério Andrade, que acabou de entrar, advogado brasileiro. Esses acionamentos noturnos, eu estava vendo com o Marco que palavra colocar, porque não é tão fácil de ser traduzido ao português, né? Segundo a Constituição uruguaia, o que acontece? O hogar é um sagrado inviolável, fala a Constituição da República. Tá? E fala que ninguém pode entrar pelo dia, fala a Constituição, tá? E esses nem sem autorização do chefe de família, tá? E, logicamente, aqui no Uruguai, nesse momento, pela noite, tá? Nenhuma pessoa, nem com uma ordem de um juiz, pode entrar num prédio, numa casa, família, não, o que for. Tá? E o Uruguai é um dos únicos países do mundo que não tem essa possibilidade. Então, como se fala aqui, não? O crime trabalha as 24 horas, não é que trabalha só no dia. Né? Então, é por isso que essa medida
de reformar a Constituição para poder ser avaliada aí esse tipo de entrar com a ordem do que nós chamamos fiscal e autorizada pelo juiz, acho que tem um visto bom, isso vai ser aprovado. Além, tem alguns presidenciáveis, como Andrés Ojeda, que é colega nosso, ele bom, advogado, e ele é penalista. Ele está agora dizendo, bom, eu não quero me entrar tanto no plebiscito da segurança social, previdência social, eu quero entrar nesse plebiscito, tá? Porque senão a gente vai dormir e não vai concentrar nesse. O que acha importante ele, é lógico, ele é um advogado penalista, criminalista, e um fato forte do Ojeda é o fato de saber muito de segurança pública. Então, ele está dizendo muito aí, vamos aí por esse tema muito importante no caminho. Bom, aí está quase acabando o tempo, vou trabalhar só. No Uruguai, aí, é importante falar, tem que ver com a justiça eleitoral. O que é aí? O equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, no Uruguai, essas funções são cumpridas porque nós chamamos em espanhol a Corte Eleitoral, que é um organismo que não integra, no Uruguai, como nós chamamos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? E depois temos alguns organismos que não integram, que integram o Estado, mas não integram nenhum poder. Um é a Corte Eleitoral, outro é o que nós chamamos Tribunal do Contencioso Administrativo, que é encarregado de anular os atos administrativos, a justiça administrativa, e outro é o que nós chamamos de o Tribunal de Contas, que tem tudo a ver com o orçamento, tá? E mexe todo esse assunto, então, e é encarregado de assessorar e dar seu posicionamento quando os organismos sabem que devem respeitar as leis e os posicionamentos em matéria de orçamentária pressupostal e muitas vezes dar a observar. Então, é importante ter isso. Com relação é importante uma coisa da votação. O Uruguai foi o primeiro país que votou a mulher na América Latina. E é importante também saber que essa mulher que votou, uma mulher brasileira, uma mulher preta e uma mulher de 90 anos. Então, é muito até revolucionário. Foi o ano de 1923, todavia não estava autorizado o regime aí, o voto da mulher, e era uma questão, ele botou uma questão local numa cidadezinha chamada Cerro Chato, e é um lugar, esse Cerro Chato, que ainda hoje, e também nesse momento da votação dele, é muito especializado, é muito sui generis, porque é governado uma administração entre 3 departamentos, né? 33, que tem a maioria de Cerro Chato, um 19 departamentos, outro é Durazno e outro é Florida. Tá? Bom, e aí botou essa mulher uma questão local, mas achei importante esse fato, né? E aí tá, a própria Constituição dá a possibilidade à Corte Eleitoral de anular as eleições, e ela também dá todo o seu parecer com relação ao que acontece, por exemplo, agora acaba de ter um fato de corrupção em Artigas, norte do país, com o chamado intendente, o governador de Artigas, o Pablo Caram, que ele já autorizou, reconhecia um regime de horas extras cumprido aí, que não de impossível cumprimento, porque como se foram 1.000 horas extras no mês por uma pessoa que era a esposa de um primo dele, que era também
uma pessoa aí, e aí temos um regime de nepotismo aí. Mas o que aconteceu? A própria Corte Eleitoral, depois que ele foi condenado, a deputada principal do partido do governo, em Artigas também, Valentina dos Santos, aparece condenada também, e a Corte Eleitoral estabeleceu a inabilitação deles. Tá? Então, eles não podem ser nem escolhidos como deputados, nem algum tipo aí, e nem podem votar na próxima eleição. Tá? E, bom, nós teremos essas eleições aqui em outubro, primeiro turno, com os candidatos favoritos para passar o segundo turno, o candidato do Frente Amplio e o candidato do Partido Nacional, Álvaro Delgado, e possivelmente vamos ter o balotagem. O Frente tenta dar uma ideia que não vai ter balotagem, mas é muito possível que vai ter, tá? E em novembro vamos ter essas eleições para balotagem, e vai ser, acho, uma disputa acirrada. Talvez tenha um pouco mais de possibilidades o Orsi e a esquerda voltar ao poder, mas não sei com certeza, e eu não sou politólogo. E buscando o final, visando para o novo governo, qual é a questão que deixa aí, temas para tratar, eu acho que é a saúde mental. A taxa de suicídios do Uruguai é altíssima. Outro é segurança pública. Outro vai continuar com educação. Houve uma reforma da educação neste governo, que acho que não foi bem comunicada e tem seus pontos bons e muito fracos. Ver bem como vemos a questão da previdência social e há uma inserção internacional do país que é importante. O Uruguai é sempre bastante crítico do Mercosul e seu funcionamento, né? E, bom, ver como continua o Uruguai. Bom, muito obrigado. Basicamente, isso é o que tenho para dizer. Se tem alguma pergunta, fico à disposição. Excelente, Luiz. Muito obrigado aí pela apresentação, foi bastante esclarecedor. Tem algumas dúvidas, sim. O pessoal vai fazer perguntas aqui, mas só para esclarecer algumas coisas previamente aqui. Dentre os pré-candidatos, quem ficou de cada partido? Quem vai ser quem é candidato agora? O candidato do Frente Amplio é chamado Orsi, que era o governador de Canelones por 2 períodos consecutivos. É um homem de diálogo, é um homem que teve um apoio muito importante da lista 609, que é a lista do Mujica, e que é o que tem de ser que a lista que tem uma força eleitoral importantíssima. Tá? Ele venceu na interna a Carolina Cosse, e é importante falar que no Uruguai as pesquisas são muito sérias e basicamente acertaram a eleição. A única coisa, acertaram quem ganhava, tudo. A única coisa talvez foi no Frente, que o Orsi ganhou por uma percentagem maior do que estabelecia nas pesquisas. Tá? Só a única coisa que se pode dizer, mas ganhou ele. A Cosse ficou em segundo lugar e foi eleita aí, e o Frente Amplio teve na noite da eleição já a fórmula estabelecida. A outra coisa, Frente Amplio, Partido Nacional, importante, Álvaro Delgado ganha com muita luz a eleição, perto dos 68%. Aparece depois a Laura Raffo e depois o Gangini. A noite da eleição foi uma questão um pouco maluca no Partido Nacional, porque não se sabia quem era. Acho que a Laura queria ser a vice-presidente e a militância dela do herrerismo clássico também, mas a base da posição é claro que Álvaro não queria, e é nomeada uma pessoa que faz pouco tempo que está no Partido Nacional e que vinha da esquerda, que é a Valéria Ripoll, que ela tinha sido a presidente do Sindicato dos Municipais de Montevideo. Tá? É uma mulher muito prática, é uma mulher bonita, é uma mulher jovem, e é uma mulher que tem muita força. Mas o que aconteceu aí? Quando essa noite foi nomeada ela, na própria Convenção Branca, tinha as pessoas que até, não sei, o xingaram, o disseram aí como que é
pelo fato de que não é uma mulher, Partido Blanco é um partido muito tradicional, aí, tá? Que tem muita mística. E essa é uma pessoa que vem nova. Ou é uma jogada, é uma questão arriscada que faz o Delgado, tentando conseguir um eleitorado no qual ele não conseguiria chegar com essa senhora, tá? Uma pessoa que tem um filho com autismo, uma pessoa que conhece muito de tratar, de legislação de pessoas discapacitadas, e uma pessoa que consegue levar rápido até com formação, não com formação tradicional, mas com formação sindical. E no Partido Colorado, o Partido Colorado não escolhe a fórmula nesse mesmo dia. É um dos partidos que o Ojeda consegue quase chegar a quase 40%, mas os outros três que continuaram estavam bastante perto, que foi, segundo foi o professor Robert Silva, tá? Com cerca de 27%. Depois veio o Gur Mendes, que tinha mais ou menos o mesmo porcentagem de voto que Tabaré Vieira, e eles esperaram, acho, um dia, 2 dias mais, para estabelecer a fórmula, e Robert Silva vai acompanhar a fórmula com o do Ojeda. Ojeda é um cara muito carismático, um cara jovem, 40 anos, um cara advogado, um cara também, bom, não sei dizer, mas um cara que as mulheres acham que é um cara bonito e um cara que consegue chegar, ter uma forma de diálogo. O que Ojeda era criticado muitas vezes pelos alguns colorados, que ele se mede um espelho com o presidente Lacachepou, tá? Mas ele era um cara estabelecido com muito marketing, foi uma campanha também que utilizou muito dinheiro, a dele, mas que consegue, com algumas mensagens claras e concisas, chegar ao eleitorado. Se fala que o Partido Colorado vai conseguir ter uma boa votação na eleição de outubro, porque eles poderiam até pegar alguns votos desencantados dos brancos, mas vamos ver. Se, de qualquer jeito, se conseguir aí, é muito mais fácil para a fórmula do Partido Nacional chegar ao segundo turno, porque o Partido Nacional tem muitos votos no interior do país, né? Então, é lógico aí. Mas seria ver aí. E outra coisa que acontece, eu não falei, no Uruguai, na última eleição, chegou um partido novo, chamado Cabildo Aberto, como líder, que era chamado Guido Manino Rios, como militar, como que tinha sido o chefe do exército, o comandante do exército, no governo do próprio Tabaré Vázquez, e ele emerge aí como uma espécie de uma mescla de um partido militar e um partido que atende a necessidades dos carenciados também. E teve uma votação muito boa para ser o primeiro partido aí, e tive basicamente na eleição de outubro do 2019, praticamente os 10% dos votos, e foi um partido importante para que a coalição do governo ganhasse, né? Se está se falando que o poderio eleitoral deles nessa eleição vai diminuir. Ok, então, efetivamente, quantos candidatos terá no primeiro turno? No primeiro turno, como principais... Não, total. Total. Bom, total tem mais tem como 15, não? Depois da lista. É muito, porque nesta eleição se estabeleceram partidos menores. Vamos dizer, se você estabelece um partido e esses partidos, nas internas, conseguiram mais de 500 votos, esses partidos conseguem escolher para a eleição, e o próprio Corte Eleitoral vai pagar para eles um mínimo, né, estabelecido, para que eles possam ser votados, e vai estar a lista deles, vai estar nos circuitos, né? Dos partidos menores, os mais fortes, bom, ali tem outro partido que está no governo agora, que é o Partido Independente,
que é o partido do ministro do Trabalho de pouco tempo, do ministro Pablo Amieres, que é uma espécie de social-democracia moderna. Tá? Um partido de esquerda, mas centro-esquerda, muito democrático, um partido que não compartilha as posições do Frente Amplio, a qual considera radical, mas que, por exemplo, não tem nada a ver com o cabildo aberto e sempre fiz aí. Um partido que tem algum tipo de ponto de aproximação com certos setores de centro-esquerda do Partido Colorado e que mexe bem com Lakash Pou. Lakash Pou, o que acontece? O pai era um liberal clássico. O Lakash Pou é um cara que não vê mal a presença do Estado, né? Faz pouco, quando houve uma convenção liberal na Argentina, em que estava o próprio Milei, o Lakash falou: o Estado é presente porque dá esse pisito que permite que a pessoa pobre alcance algumas coisas, porque não teve uma família que deu aí, ter um mínimo. Então, esse tipo de discurso que o Lakash é visto não é um discurso do pai dele ou do herrerismo clássico. É até um discurso que parece do Partido Colorado. Tá. Mas o atual presidente era do Partido Nacional e o pai dele também era do Partido Nacional? O partido é Luiz Lakash, que é vivo, cumpriu 80 anos, mais ou menos. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui, mas fiquem à vontade. Se não tiver outras perguntas, eu gostaria de fazer mais uma colocação aqui para você, Luiz. Considerando esse quadro aí, você conhece bem o Brasil, conhece bem, você acompanha bem a política brasileira aqui, como você vê a relação política atual entre Uruguai e Brasil? Bom, acho que a relação é boa, porque sempre foi. O que acontece, eu acho, no ano 2000, houve um artigo da revista Veja que tratou do Uruguai, eu vou falar em espanhol porque, de enano chorão. Porque, não me lembro de quem era, mas quero pegar. Esse artigo já causou muita dor aqui no Uruguai, porque o artigo basicamente dizia algo que, do ponto de vista do Brasil, pode ser compartilhado, né? O respeitado dizia o cara: esses caras do Uruguai têm uma população de Santo Amaro. Para quem não sabe, né, brasileiro, Santo Amaro é parte do São Paulo, né? Mas e eles querem ter todos os privilégios, querem ter não sei o quê, e nós somos um país que temos 180 mil quilômetros quadrados, que não é nada para o que é o tamanho do Brasil, e pretendemos certas prerrogativas. Mas, visto da olhada uruguaia, é importante, e por isso sempre os políticos uruguaios sempre dizem: nós queremos, quando nós falamos em sessão internacional, um regionalismo aberto. Um Mercosul para o Uruguai o Uruguai já não vê com bons olhos o Mercosul. Tá? Desde faz tempo. Eu te diria que até o que acontece, se você fala para Carolina Cose ou para o aliado Orsi, que tem altas chances de ser presidente, ele vai ver com bons olhos o Mercosul e não vai ter tantas críticas. Mas parte do setor da social-democracia que apoiou ele vai dizer, sobretudo os homens, alguns tecnócratas, tá? Como um cara que se chamou Vergara, que era um candidato presidencial do Frente e apoiou depois o Orsi, vão dizer: não, o Uruguai tem que fazer algo similar ao que faz o Chile. O Uruguai tem que fazer acordos. Então, e deve ter falado aí, nesse momento, como você falou, 2000, o que aconteceu? No próprio governo de Tabaré Vázquez, o primeiro, os Estados Unidos ofereceu para o Uruguai ter um tratado de livre comércio. Tá? O que aconteceu? O presidente queria o ministro da Economia, que era o Astori, que faleceu até pouco, queria, e parte da esquerda queria.
o que aconteceu? O ministro das Relações Exteriores do Uruguai, que era muito amigo do ministro das Relações Exteriores do Lula da época, desse governo, e até que acho que houve pressões do Brasil, diz, não queremos, não. E o Uruguai não fez. Então, nesse momento, o presidente Tabaré Vázquez falou uma palavra dizendo o trem não passa sempre, não passa duas vezes. E temos que aproveitar essa situação. Então, foi muito famosa essa frase falando em espanhol, o trem não passa duas vezes, que apoiavam tanto o presidente Tabaré Vázquez como o ministro de Fazenda, la Story, mas que quebrou a mão o presidente, o próprio ministro das Relações Exteriores, e acho que com muito apoio do ministro das Relações Exteriores do Brasil, e que o Uruguai quer que o Mercosul deixe a ele fazer acordos aí, como o Uruguai queria negociar com a China. O Uruguai não conseguiu fazer um acordo com a China, que esse era uma das prioridades do governo de la Caixa. Aí tem outras coisas, possivelmente tanto o Brasil como o governo não agora do atual presidente da Argentina, que tem uma visão muito liberal, mas o governo anterior do Alberto Fernandes, acho que houve também uma pressão com a China, e logicamente a Argentina não quer perder alguns benefícios que tem no Brasil na Argentina, e talvez também o Uruguai foi até pressionado, e o Uruguai também foi pressionado, mas um dos objetivos que teve a Caixa é fazer um acordo de livre comércio com a China, que não conseguimos, e o país tem um acordo de livre comércio com o México, importante, com algumas vantagens, e está tentando sempre conseguir aí esse tipo de relacionamento aí. Essa é uma crítica que eu faria ao Brasil, não? Que deixe este enano que quer que a população e a sua gente consiga alguns benefícios. Sim, porque, logicamente, mirado do lado do brasileiro, muitas pessoas vão dizer, mas o grau de pobreza uruguai é pouco? Sim. Tem alcance de regime de vida bastante bom? Também. Mas sempre que a gente quer melhorar, né? E se o Orsi eleito, provavelmente ele vai tentar se aproximar bastante do Brasil, do governado pelo Lula, pelo fato de que o próprio Mujica é muito amigo do Lula, e o Orsi também vai tentar, da mão do presidente da Espanha, que ele visitou agora, socialista, de tentar visar aí Brasil na eleição e Espanha na Europa, caso fosse ser eleito. Ok, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém gostaria de usar a palavra? Luiz, eu agradeço muito a sua presença, as suas palavras aqui, diante do horário avançado, nós vamos encerrando por aqui. Tá, perfeito. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito prazer. Obrigado, viu? doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Tenha um bom dia para todos. Tchau, tchau. ¿Tenemos que llamarme? Sí. Bueno, suena. ¿Seguro lo trajiste para acá cuando vas con él?